Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de aquecimento para a jornada Liberdade com Telemedicina. Aqui eu falo como os médicos podem ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. Eu sou Asdrubal César, sou médico e educador, e o tema de hoje é: a telemedicina ajuda os médicos a responderem menos dúvidas no WhatsApp. Então, faremos 2 semanas de lives de aquecimento e essas lives antecedem a jornada Liberdade com Telemedicina, que vai acontecer do dia 31 de julho a 4 de agosto. Quantas dúvidas por dia de pacientes, amigos, vizinhos, grupos, né, que você participa do WhatsApp e o pessoal descobre, né, que tem um médico, uma médica lá no grupo, o pessoal acaba mandando algumas dúvidas para você e às vezes até resultado de exames para você analisar, foto de lesões. Quantas vezes isso acontece contigo, tá? Se você está aqui assistindo, quiser colocar aqui quantas vezes, né, no dia você recebe pelo menos uma dúvida, ou duas, ou três aí, coloca aqui no chat, tá? Hoje a gente está fazendo a live somente aqui, houve um problema de conexão no Instagram, então se você, né, tem outros contatos, colegas que estão acompanhando lá no Instagram, pede para vir aqui para o YouTube para a gente acompanhar juntos, tá? Então, coloca aqui, se você recebe dúvidas aí no seu WhatsApp com frequência, escreve aqui no chat, tá? Porque eu tenho certeza que pelo menos uma dúvida praticamente por dia muitos colegas recebem, tá? Então, assim, dependendo do volume de pacientes que você tem, né, do teu grau aí de amizades, né, e grupos que você participe, o seu grau de grupos sociais que você frequenta também, né, clubes de serviço, né, é frequente as pessoas te mandarem dúvidas aí relacionadas à saúde, dúvidas sobre exames e, enfim, várias questões como essa, né? E você acaba, né, perdendo ali algum tempo fazendo essas respostas, deixando, né, de ficar com a tua família, às vezes, está comprometendo, inclusive, o seu ato médico, porque quando você faz alguma interação sobre isso, né, respondendo dúvidas de saúde, de certa maneira você está exercendo a medicina, tá? E hoje a gente tem regras sobre a interação, né, entre médico e pacientes, e essas regras devem ser respeitadas. E existe a regra relacionada à telemedicina. Porque quando a gente fala em telemedicina, é qualquer ato médico realizado à distância, inclusive responder dúvidas, tá? Então, tenha essa atenção, tá? Claro que existe a questão de um trabalho de educação em saúde, que a gente faz, que a gente trabalha, por exemplo, nas redes sociais, levando informação para as pessoas, né? Ok, tudo certo, tá? Mas no campo pessoal, né? Quando as pessoas pegam o teu número pessoal, teu telefone, né? Teu WhatsApp, te mandam mensagem no direct, né? Isso, né? Tem que cuidar, né? Para que não vire ali um atendimento médico de forma não formal, né? Um atendimento médico informal, onde você não tem registro dessas informações como deve ser feito e preconizado pela resolução do Conselho Federal de Medicina a respeito da telemedicina. E outra, você não recebe os justos e devidos honorários pelo teu conhecimento médico, pela tua dedicação, né, para se formar médico especialista e a sua dedicação ao paciente, a sua responsabilidade por esse ato médico, tá? Então, até mesmo uma simples dúvida já é um ato médico, né? Quando você responde uma dúvida, tá? Que é simples para você, às vezes, né? E a outra questão é a valorização do trabalho, né? Afinal de contas, você exerce um trabalho, é a sua profissão, né? Você precisa manter, né, a atualização para exercer bem essa profissão. E os cursos, né, por exemplo, de atualização que você faz, os congressos que você vai, eles têm um custo, né? O seu tempo, né, também é um custo. O seu espaço, né, quando você tem uma clínica, tem um custo para você abrir, para você manter funcionário, e para você fazer telemedicina, tem um custo também, tá? E isso precisa, né, de retorno, né, desse seu investimento através do seu trabalho, tá? Então, é muito importante você formalizar. E a notícia boa é que meus alunos e eu, depois de utilizar a telemedicina na prática, passamos aí a converter os atendimentos informais ali de consultinhas, que eu chamo de consultinhas de corredor, né, ou de WhatsApp, né, para a telemedicina, tá? E quem tem consultório próprio também pode utilizar, né, desses scripts para o consultório também.
tá? Então, o que é importante é formalizar o ato médico, o atendimento médico, tá? Porque às vezes tá lá fazendo um favor, mas tem situações que é questionado, né? E você vai ter que responder pelaquela sua atuação, mesmo que foi ali, mas isso foi uma procura informal, foi um tirar dúvidas, mas sendo médico, você tem responsabilidade sobre isso, né? Então, importante, sempre registrar em prontuário, quando houver esse tipo de situação de interações que gerem aí condutas, né, orientações, tá? E você precisa também ter retorno dessa sua dedicação, do teu tempo investido na sua formação e também nos recursos que você utiliza para isso, tá? Então, as consultas online, elas precisam ser registradas, tá? Preferencialmente, na minha opinião, em prontuário eletrônico, com plataforma de telemedicina integrada, para garantir a segurança dos dados, tá? Isso vai trazer mais formalidade do atendimento, vai trazer mais segurança para o paciente e para você nesse ato médico, tá? E dentro do curso, né, de telemedicina na prática, eu fiz uma aula sobre isso, onde tem alguns scripts para os alunos utilizarem na sua rotina, tá? Então, quem é aluno do curso, lá na aula tem esse acesso. E também, em algumas situações, eu já coloquei exemplos, né, de como eu conduzi algumas dúvidas, né, que eu chamo consultinhas de corredor, para a formalização desse atendimento, tá? Claro que existem situações que, às vezes, a pessoa fala, vou ver, né, vou procurar, vou esperar um pouco. Ok, tudo bem, mas você também não fica naquela questão que a pessoa fica ali ocupando ali o teu tempo, às vezes, com uma situação que ela tem que procurar, né, um atendimento formal, né, até para a própria segurança do paciente, para ele ser bem atendido, tá? Então, isso é uma questão, né, que você está oferecendo um serviço médico de qualidade quando você formaliza o atendimento, tá? Então, você pode pensar também assim, né? Mas como é que eu faço para não ser indelicado com o paciente, amigo ou familiar, quando vem com dúvidas ou manda um exame pelo WhatsApp, pede para eu ver, e alguma coisa assim, tá? Então, as dúvidas respondidas pelo WhatsApp, às vezes elas são muito rápidas, porém, você não recebeu, né, o seu honorário pelo seu tempo, pelo seu ato médico, pela sua responsabilidade. Então, essa informalidade tem que acabar. E outra, tem que ter registro dessa informação. Está na norma, é resolução do conselho, tá? Então, uma das formas que eu utilizo, né, quando acontece esse tipo de situação, eu respondo assim, né, eu entendo a situação, para saber mais sobre o caso e poder ter uma maneira melhor de te ajudar da forma mais correta, eu sugiro agendar um horário para fazer uma consulta via telemedicina, ou, né, no caso, como eu tenho um consultório também, faço o modelo híbrido, ou, né, a gente marca uma consulta, né, no consultório, a agenda, tá? Só que por telemedicina sempre é mais ágil esse agendamento, né? Porque às vezes eu tenho disponibilidade de horários diferentes do consultório, né? Então, isso também traz um ganho para o paciente, que ele tem um acesso mais rápido ao profissional, tá? E aí você pergunta, então, quais os horários, né? Qual a sua preferência, né? Em relação a isso e quais os horários você teria melhor para você, né? Que a gente pode combinar, tá? Então, é muito simples, tá? Eu também tenho agenda online, né? Então, eu geralmente faço essa fala, né? Ou escrita, e envio lá o sistema de agendamento. A pessoa fica à vontade para agendar ou não, tá? E ela escolhe também se ela quer o presencial, se ela quer a telemedicina, tá? E, claro, né, tem todas as regras relacionadas às orientações de termos de consentimento livre esclarecido para a telemedicina. Mas isso tudo está lá no próprio sistema de agendamento que eu utilizo, tá? Então, o paciente ele vai entender dessa maneira que você está dando uma atenção melhor para ele, formal, e que você está se responsabilizando pelo atendimento dele, tá? Então, acredita, né, acredita, né, que o paciente vai ter esse atendimento melhor, tá? Então, ele se sente cuidado, tá? E muitas vezes as pessoas entram em contato contigo, elas na verdade estão esperando que você fale isso, né? Olha, a gente tem que fazer a consulta, né? O valor da minha consulta é tanto, meus honorários é X, tá? Minha agenda, a disponibilidade é essa, né? Eu tenho a possibilidade de fazer por teleconsulta uma avaliação
mais rápida, né? Em termos de horário, né? No consultório, por exemplo, a pessoa entra em contato contigo na segunda-feira, terça-feira, tá? E você, de repente, só tem agenda no teu consultório mesmo, presencial, para daqui a 1, 2 semanas. Poxa, mas por telemedicina, de repente, você tem um horário que você está mais livre, que você quer encaixar, que você, né, realmente está disposto ali e disponível para atender naquele horário, pronto, resolveu, né? Você encaixa ali aquele horário, tá? Então, né, hoje mesmo eu vou fazer um atendimento às 22 horas, né? Depois que acabar essa live, eu vou fazer um atendimento. Por quê? Eu me disponibilizei a atender esse paciente, né? Porque ele é um paciente meu antigo, a gente já se conhece há bastante tempo e ele estava precisando de uma consulta hoje. E eu tenho esse horário hoje, né? Então, vou fazer esse atendimento, tá? Então, é um exemplo, né, de como você pode, né, ajustar a sua agenda do paciente para poder oferecer os seus serviços, tá? Bom, eu também, alguém pode falar assim, mas o Asdrubal atende até 10 horas da noite. Mas é o meu ritmo, eu gosto, né? Eu atendo, né? Deixo meus horários aí alternativos, tá? E eu também faço os horários bem alternativos, né? Amanhã, quinta-feira, por exemplo, de manhã eu não trabalho, né? Eu deixei livre para eu fazer minhas atividades, né? Vou na minha aula de bateria, né? Fazer a caminhada, né? No caso, amanhã eu vou até aproveitar e já vou fazer uma viagem também, né? Vou viajar amanhã. Então, isso é legal da telemedicina também, né? Te dá essa possibilidade de ajustar horários alternativos, né? Que também se ajustam a teu modo de vida, por exemplo, né? Então, também já conheci outros colegas, né, que, né, preferem, por exemplo, fazer um atendimento no sábado e deixar um dia da semana livre para fazer outras atividades, né? Então, é interessante. Eu, por exemplo, sempre falo, né, o melhor dia de ir no shopping, né, se você gosta de dar um passeio no shopping, fazer umas compras, é segunda-feira de tarde, né? Não tem ninguém, é ótimo, né? Eu não gosto de fila, né? Então, é um exemplo de como você pode ir ajustando a tua agenda, tá? Bom, além disso, né, a gente tem ali a questão, né, da comodidade para o paciente que não precisa se deslocar, pacientes que têm algumas doenças crônicas, que têm dificuldade de locomoção, até mesmo, né, alguns pacientes com obesidade mórbida, né? Eu atendi outro dia uma paciente que falou que tinha vergonha de sair de casa, né? E aí eu falei, não, tal, mas vamos buscar, né, dessa maneira, pelo menos já iniciar algumas questões aqui contigo, né, para buscar os exames de rotina que você precisa fazer, né, ajustar ali para você depois começar a ajustar essa questão também, né, de um tratamento com um endocrinologista, por exemplo, né? E ela tinha muita resistência de sair de casa e ela até solicitou uma indicação de um endocrinologista que pudesse atendê-la de forma remota. Claro que eu entendo que o exame físico é necessário, mas entre deixar um paciente que tem essa dificuldade de sair de casa, sim, vai ficar sem atendimento, né? Ninguém vai dar um suporte para ele, né? Eu acho que o melhor é, pelo menos, dar algum suporte para ele e ir estimulando ele à busca do cuidado, né? Porque geralmente tem pacientes que entram numa espiral, né? Que vai descendo, descendo e não se cuida mais, né? Porque começa não fiz o exame esse ano, não vou fazer de novo esse, eu não vou lá no consultório do médico porque vai falar que eu devia ter feito exame, vai brigar comigo, né? E vai ficando cada vez mais isolado, tá? Então, quando ele acha, né, um suporte que ele se sente, vamos dizer assim, acolhido, né, mesmo que de forma remota, é melhor do que ele não ter atendimento nenhum. Essa é a minha visão, né, em relação a isso, tá? Então vamos lá, quem está assistindo, se tiver alguma pergunta, né, agora é a hora, né, de deixar as perguntinhas aqui no chat. Infelizmente hoje não deu para fazer ali no Instagram, tá? Mas depois certamente vou colocar também essa live lá no Instagram, né, um link para ela, e também vou aproveitar aqui, né, se o pessoal ainda está preparando para mandar uma pergunta, vou aproveitar para convidar você que é médico, médica também, né, que está nos acompanhando, né? Aliás, tem muitas médicas que acompanham, né, o canal Telemedicina na Prática. O YouTube mostra a estatística para a gente, né, do perfil de
quem acompanha, né? A faixa etária, né? E a gente tem muitas médicas, aliás, a maioria, né, das inscrições aqui no canal são de médicas, né? Então, assim, fico muito feliz, né, que as colegas estão acompanhando, estão querendo, né, pegar essa ferramenta e usar no seu dia a dia. Aliás, é uma ferramenta que traz essa vantagem também de dar mais tempo para a gente ficar próximo da nossa família, né? Eu tenho essa ligação muito grande, assim, de querer ficar perto da minha família. Então, eu falo de coração mesmo, né? Como a telemedicina, ela me ajudou e eu faço isso, né, também para que vocês possam também utilizar essa ferramenta em benefício de vocês, porque uma vez que o médico, a médica esteja bem, né, satisfeito, né, com a tua autoestima também boa, né, com a tua profissão, né, com alegria, né, na tua profissão, você automaticamente vai atender melhor as pessoas que necessitam do teu cuidado, né? Então, isso daí é fundamental, né? A gente tem que primeiro estar se cuidando, estar bem consigo mesmo, para poder justamente ajudar melhor as pessoas, tá? Então, você que está interessado em iniciar seus atendimentos via telemedicina, ou até mesmo ampliar, né? Já começou a fazer alguns atendimentos e quer ampliar os seus atendimentos, então vem para a jornada Liberdade com Telemedicina, um evento que vai ser 100% online e gratuito, que vai ocorrer do dia 31 de julho a 4 de agosto, tá? Nesse evento, o que você vai aprender nessas 3 aulas? A aula 1, oportunidades que poucos médicos estão enxergando na telemedicina. Na aula 2, como aproveitar essa demanda da medicina para ter mais liberdade. E na aula 3, um mapa para o médico ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. E também, toda semana eu faço lives aqui no YouTube e lá no Instagram, que hoje não deu certo. E você pode enviar as suas perguntas para serem respondidas nas lives. Então, você envia perguntas lá no direct do Instagram. O Instagram é telemedicina.na.prática, tá? E aqui o canal Telemedicina na Prática. Faz a sua inscrição aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu like, né? Afinal de contas, aqui também é um youtuber aqui falando agora. E também compartilha com quem precisa saber mais sobre isso, tá? E vou aproveitar e dar uma palhinha aqui também de uma questão que levantaram também esses dias, é como, né, eu vou dar mais, vou falar, né, sobre telemedicina, dar publicidade a essa ferramenta, né? Então, é justamente falando sobre telemedicina, tá? Então, quando você cria consciência, né, na comunidade, né, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, né, começa a ter a demanda por este serviço que você oferece, por esse tema que você está falando e assim por diante, tá? Então, sempre buscando, né, observar as regras do Conselho Federal de Medicina, Resolução 1974/11, tá? E fazer um trabalho de informação, de educação em saúde voltado para o público, tá? Então, falar sobre algumas questões relacionadas aí à sua especialidade, por exemplo, fazendo correlações do que pode ser atendido por telemedicina, o que precisa efetivamente de um atendimento presencial, que não tem como fazer por telemedicina. Então, falar, né, os pontos que são possíveis por telemedicina, os parcialmente possíveis, os que não são possíveis, são assuntos muito interessantes que vão gerar essa busca aí por esse tipo de atendimento, tá? E outra questão é que a gente está tendo uma mudança demográfica, né? A gente tem uma população que está chegando, né? A pirâmide demográfica brasileira já mudou faz um tempo, né? A gente tem um ápice mais curto, né? E não mais a base tão larga, né? Então, os pacientes ali, as pessoas, né? Na verdade, as pessoas na faixa etária adulta, né? Na faixa etária que estão produtivas, na faixa etária que elas têm poder, né, de adquirir produtos e serviços, essa faixa etária é o pessoal que está aí já nativo digital ou que já pegou toda essa transição para o digital. Então, para eles, é muito natural fazer interações online, buscar produtos e serviços online, né? E eu acredito que para você também. É como eu falo, o Internet Banking, né? Ele foi algo que surgiu
No início, muita gente tinha dúvida e hoje ninguém vive sem, né? Ninguém quer ir no banco, tá? Eu não estou dizendo que daqui a pouco ninguém vai querer ir no médico, não é isso. Na verdade, na medicina, vai começar a haver algumas interações antes do consultório presencial, porque o paciente vai querer falar, conversar com aquele profissional, conhecê-lo e saber da necessidade de se deslocar ou não naquele momento, tá? Eu não estou falando de emergências aqui, estou falando de situações eletivas, tá? Então, a gente tem aí uma transição, é algo novo, tá? A gente vai ter que aprender a lidar com essa mudança aí de comportamento, tá? E não foi diferente, as redes sociais mudaram os comportamentos, a internet mudou comportamentos, né, de forma geral, e também a medicina também tem mudanças, né, no aspecto da relação médico-paciente também vai sofrer alguns impactos nesse sentido, tá? Então, pessoal, telemedicina não é substituição da medicina, ela é uma ferramenta da medicina que você pode sim usar em benefício do paciente, em seu benefício e em benefício do sistema de saúde como um todo, tá? Então, eu te aguardo na jornada telemedicina, na jornada Liberdade com Telemedicina, tá bom? Faça a sua inscrição no link da bio ou na descrição desse vídeo. Até breve!